Ex-secretário da SUAB vem à Assembleia prestar esclarecimentos sobre contrato com empresa de soluções interativas. E essa empresa foi contratada para fazer esse levantamento de todas essas dívidas do governo federal junto ao governo do estado. Greve dos caminhoneiros, que já dura 4 dias, tem reflexos no Amazonas. Funcionários da CEPRO reivindicam na Assembleia o cumprimento da lei do novo plano de cargos e salários da categoria. Sem o ticket alimentação, os 450 servidores também estão sem a reposição da database há 4 anos. Comissão de Transporte debate sobre a situação do Aeroclube de Manaus. E mais, CCJ aprova projeto de lei que isenta donos de veículos roubados do pagamento do IPVA. A matéria vai a plenário. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Atendendo à proposta do deputado Saba Reis, o ex-secretário da SUAB esteve na Assembleia para esclarecer sobre o contrato com a empresa ESO Soluções Interativas, responsável pelo levantamento de todas as dívidas do governo federal junto ao Estado. Segundo o coronel Nilson Cardoso, o convênio foi suspenso por suspeita de fraude e a empresa até agora não teria recebido nenhum pagamento. O ex-secretário da SUAB, coronel Nilson Cardoso, se pronunciou na tribuna com cessão de tempo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, e do deputado Saba Reis. O ex-gestor levou esclarecimentos sobre o convênio realizado com a empresa ESO Soluções Interativas em setembro de 2017. A empresa havia sido contratada para fazer um levantamento junto a órgãos federais do seguro habitacional que o governo tem depositado e que são pagos desde a década de 60. Ou seja, são valores que a Caixa Econômica deve ao Amazonas, mas que não são reconhecidos pela entidade. O valor que dá em torno de 50 a 70 milhões de reais. Que reajustado de 1967 para cá, isso é o cálculo da empresa, daria um total de 27 bilhões. O governo federal não paga dívidas reajustadas por correção monetária, pela taxa Selic, pelo reajuste de planos econômicos. Então, o governo federal nunca pagou e não acredito que pague. Há alguns dias, o governo do estado suspendeu o contrato por suspeita de fraude e decidiu criar uma comissão especial para investigá-lo. Alegando que houve perda e prejuízo para o Estado. Repetindo aqui que não houve nenhum prejuízo, tendo em vista que o Estado não gastou um centavo, o Estado não pagou um centavo para essa empresa. Essa empresa só receberia o seu pagamento se o governo federal, no final de todo o processo, que dura em torno de 4 a 5 anos, pagasse o governo do Estado do Amazonas. E o Estado do Amazonas pagaria os serviços prestados a essa empresa. Como o governo federal nem reconheceu a dívida, nem pagou nada para o Estado, a empresa contratada também não recebeu nada. O caso também já está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado, mas o ex-secretário afirma que todo o trâmite ocorreu de forma totalmente lícita. Então, a dúvida que estava referente a isso, que o contrato foi feito no apagar das luzes da administração passada, que não ocorreu, foi feito 20 dias antes do término da administração passada, foi publicado no Diário Oficial, foi tornada pública esse contrato, o contrato de risco para a empresa e não para o Estado, né? Então, foi auditada pela auditoria, pela procuradoria, o contrato totalmente lícito, totalmente correto, totalmente legal. Funcionários da CEPRO e agências do órgão reivindicam o cumprimento da lei do novo plano de cargos e salários da categoria. Em reunião com os deputados, os servidores reclamaram de perda salarial e ticket alimentação. Um grupo de servidores da Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, esteve na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira para pedir o apoio dos parlamentares junto ao governo. Eles querem o cumprimento da lei do plano de cargos e salários da categoria, aprovado este ano. A sessão de tempo foi do deputado Luiz Castro, do Rede Sustentabilidade, que expôs a situação dos mais de 450 trabalhadores do IDAM, ADAF e CEPRO, sem a reposição da database há 4 anos
e sem o ticket alimentação retirado pelo ex-governador José Melo. E tudo isso é sob o argumento de que não há orçamento, então isso nos preocupa muito, entendeu? E aí nós gostaríamos de tentar obter apoio para que haja o remanejamento de recurso orçamentário para o pagamento dos servidores. O deputado Luiz Castro explica que o descumprimento dessa remuneração aos servidores é ilegal. Além de terem os salários congelados, ainda tiveram um prejuízo adicional de perda do ticket alimentação. O que nós colocamos é que o governo tem condições, sim, e deve fazer esse reforço, se necessário, no orçamento da CEPRO, mas cumprir aquilo que a lei aprovada nesta Casa garante. Diante do exposto, o líder do governo, o deputado Dermilson Chagas, ouviu os servidores e entrou em contato com agentes do Estado e anunciou uma resposta rápida ao pleito. Eu acho que houve algum descuido, algum deslize nesse processo. Quando os servidores me procuraram já para questionar por que não tiveram aumento, liguei de imediato para o secretário Aparecido. Ele me informou que já estava sendo tratado do assunto. O secretário da Casa Civil, o Arthur Lins, já conversou com o subsecretário, devido à ausência do secretário do titular. Está conversando com o secretário da Fazenda para poder resolver esse problema, desse equívoco que houve em relação ao aumento salarial deles. É justo, é válido e com certeza isso vai ser corrigido agora, se Deus quiser, por esses dias. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que isenta donos de veículos roubados do pagamento do IPVA. Além das CCJ, as comissões de saúde e de jovens aprovaram mais 28 projetos. O projeto de autoria do deputado Dermilson Chagas prevê que donos de veículos roubados sejam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Pelo texto da matéria, caso o imposto já tenha sido pago, os valores também poderão ser restituídos se o veículo não for recuperado. A dispensa do pagamento do IPVA ocorre a partir do mês seguinte ao da ocorrência do roubo ou do furto. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, outros 19 projetos foram aprovados e devem ser encaminhados para votação em plenário. Um foi retirado de pauta, 20 foram aprovados e um foi com voto contrário à matéria. Então, é mais uma realização que todos os meses se faz a reunião da CCJ, com esse resultado desse trabalho afinco dos nossos deputados. As comissões de saúde e de jovens, crianças e adolescentes também analisaram outras matérias. São vários projetos, uns projetos informativos, né, por exemplo, de doença celíaca, outros projetos para que a população tenha um documento quando não tem uma medicação, dias que podem ser de orientação. Enfim, são vários temas que a gente tem discutido e tem feito com que a comissão não segure os projetos e possa colocar ao plenário. Nós tivemos a aprovação do projeto que dispõe sobre a criação da Semana do Planejamento e Combate à Exploração Sexual de Menores. Essa aprovação vai fazer com que possamos ter ainda mais espaço e movimento para trabalhar a favor das nossas crianças. O presidente da Lenha, deputado Davi Almeida, cobrou celeridade das secretarias de Estado para a execução das emendas impositivas aprovadas no Legislativo. A Casa já enviou os ajustes solicitados pela Secretaria de Fazenda. O presidente e deputado Davi Almeida disse em plenário que já se encontra na Secretaria de Estado da Fazenda os ajustes das emendas impositivas aprovadas pelos parlamentares para serem executadas. O parlamentar lembrou também que outras secretarias já receberam as respectivas emendas, mas têm colocado dificuldades para a execução delas. Diante da burocratização, Davi Almeida cobrou celeridade na aplicação do instrumento legislativo. Existem secretários que nós podemos fazer alguns elogios. O secretário da Educação, Fundo de Promoção Social, da mesma forma que a deputada Alessandra aqui pontuou. Só que existem outros secretários que as emendas estão tramitando a passos de tartaruga, de jabuti, de cágado. Muito lento.
A celeridade da execução das emendas impositivas para as secretarias de Estado foi motivada após a deputada Alessandra Campelo denunciar em plenário que o secretário da SEGEL estaria impondo dificuldades na aplicação dos projetos para a área do esporte. Um funcionário da SEGEL de que recebeu uma ordem do secretário da SEGEL, presidente, dizendo que todas as emendas de minha autoria e de alguns deputados aqui dessa casa deveriam ser mantidas no gabinete e não deveriam andar, não deveriam prosperar dentro da secretaria. Eu quero crer que isso não seja verdade, eu quero crer que seja uma atitude isolada desse secretário. O presidente Davi Almeida disse que, caso a situação denunciada pela deputada seja verdadeira, vai convocar o secretário da SEGEL para explicar o problema aos parlamentares. Greve dos caminhoneiros, que já dura 4 dias, tem reflexos no Amazonas e Comissão de Transporte da Assembleia debate a situação do Aeroclube de Manaus. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A greve dos caminhoneiros, que já dura 4 dias, tem reflexos no Amazonas. O alto preço dos combustíveis e o risco de desabastecimento foram assuntos discutidos pelos parlamentares na manhã desta quinta-feira. Mesmo com a redução em 10% no preço do diesel anunciado pela Petrobras, a greve dos caminhoneiros chegou ao 4º dia. A categoria afirma que a diminuição do preço ainda não é suficiente e exige o corte de impostos federais que compõem o custo final, como o PIS/COFINS e a CID Combustível. A Câmara dos Deputados aprovou a desoneração até o final de 2018 e a matéria seguiu ao Senado. Mesmo assim, o deputado Serafim Correia acredita que o Congresso Nacional está desconectado da realidade brasileira e defendeu um amplo debate sobre a questão. O parlamentar propõe a redução do ICMS, imposto estadual que compõe 25% do preço da gasolina no Amazonas, e demonstrou apoio a uma proposta apresentada por senadores em limitar o valor dessa tributação nos estados. Não tem outra solução. O governo federal, os governos estaduais têm que diminuir a carga tributária sobre os combustíveis. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, e o senador Romero Jucá, do MDB, propuseram diminuir a carga tributária. E essa diminuição se daria pela proibição de ter alíquota de ICMS referente à gasolina além de 18% e de ter, referente ao diesel, alíquota maior do que 7%. A matéria foi tirada de pauta pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, que prometeu voltar com ela no próximo dia 29. Vamos esperar que tudo se resolva, mas temos pressa, que as estradas estão ficando paradas, está faltando combustível de aviação, o Brasil está parando e o governo está brincando com essa história. Já o deputado Josué Neto lembra que outro setor afetado é o de transporte fluvial. O preço do combustível afeta diretamente o transporte de cargas e passageiros, o que resulta no descontentamento dos empresários do setor. As nossas estradas são nossos rios. E o Brasil está sofrendo aí com a greve dos caminhoneiros e já existe uma mobilização em alguns municípios do interior para que quem trabalha com embarcações e principalmente pessoas que trabalham com embarcações transportando pessoas, empresários, comerciantes, pessoas que prestam serviços públicos na área de embarcação, estão extremamente decepcionados e passando por problemas difíceis com a alta dos preços. A greve dos caminhoneiros gera o risco de desabastecimento.
Um grupo de caminhoneiros chegou a bloquear vias do Distrito Industrial na manhã desta quinta-feira, impedindo o transporte de combustíveis. Na capital e no interior, o preço da gasolina já subiu por conta da escassez. O Ceasa de São Paulo já está ficando desabastecido, já temos notícias de problemas de abastecimento de combustível aqui no estado do Amazonas, no Acre, em Rondônia, no Amapá, em Roraima. E problemas de abastecimento também para postos de gasolina, que não estão conseguindo mais comprar. Então, começando a faltar alimento nas prateleiras de supermercados em São Paulo, em outros locais do Brasil, encarecendo o custo do alimento remanescente dos estoques dos supermercados, ampliando também, aumentando muito o preço da gasolina e do diesel no interior do Amazonas e de outras regiões, de outros estados da região amazônica. O governo federal tem que ser mais rápido, porque o prejuízo já é enorme. E se não houver uma intervenção rápida para baixar o preço e garantir que os caminhoneiros possam voltar a trabalhar com o mínimo de viabilidade econômica, porque eu não vou aqui fazer o discurso de condenar os caminhoneiros, não. Porque nós sabemos que eles não têm viabilidade. E eu me estendo isso aos motoristas de táxi e aos motoristas de Uber, que também estão tendo um prejuízo enorme com o custo altíssimo da gasolina. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa alerta que o cidadão que se deparar com valores abusivos na hora de abastecer deve exigir a nota fiscal. O documento poderá ser usado para registrar uma demanda contra o posto junto à comissão. E a Comissão de Transporte da Assembleia se reuniu para debater a situação do Aeroclube de Manaus. Com o número de acidentes, os parlamentares querem garantir a segurança tanto de quem utiliza o serviço quanto dos moradores do entorno. Com 2 acidentes aéreos próximo a áreas residenciais registrados somente em 2018, a mudança de local do aeródromo de Manaus foi pauta de reunião da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa. O deputado Luiz Castro defendeu a ideia como forma de proteger a população que reside no entorno do aeroclube e, assim, prevenir uma tragédia ainda maior. Como o contrato de cessão do terreno encerra em agosto, o parlamentar acredita que o momento é ideal para discutir a ideia. Nós queremos que o aeródromo não seja fechado, que ele continue funcionando. Mas, para que isso aconteça, é preciso que o governo do estado, a Prefeitura de Manaus, manifeste o interesse para o governo federal, porque o contrato do governo federal com o Aeroclube se extingue no mês de agosto e não pode ser prorrogado. A legislação hoje não permite mais que seja prorrogado da forma como ele está sendo executado hoje. Então, nós enviamos, a nossa representante do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, eu pela Comissão de Meio Ambiente, um documento ao governo do estado, e um documento à Prefeitura de Manaus solicitando que se manifestem. E também ao governo do estado para que promova os estudos de alternativa logística para uma futura construção de outro aeródromo, seja na região de Iranduba, seja na BR-174. O líder de governo, o deputado Dermilson Chagas, tem outro ponto de vista. Ele lembrou que cidades como Rio de Janeiro e São Paulo possuem aeroportos dentro do perímetro urbano. Antes de iniciar o processo de mudança do aeroclube para um local mais afastado, é preciso que se investigue as causas de os aviões estarem caindo. O motivo pode estar na falta de manutenção das aeronaves. Construir um aeroporto novo, sou favorável, é bem-vindo. Mas construir um aeroporto que vai continuar caindo aeronaves, aí nós temos que saber o que está acontecendo. São vidas, isso leva a insegurança, a instabilidade, ao descrédito a um serviço que é prestado a milhares de amazonenses, e as várias prefeituras e outras autoridades também que utilizam esse meio de transporte. O presidente da Comissão de Transportes da Assembleia, deputado Vanderlei Dallas, afirmou que vai requisitar os laudos conclusivos dos acidentes aéreos e a lista das empresas que realizam a manutenção periódica das aeronaves. O parlamentar prometeu levar as demandas aos órgãos competentes. E vamos levar então isso ao governador e fazer os questionamentos da ANAC sobre o assunto conforme os membros da comissão aprovaram. Polícia Rodoviária Federal registra aumento no número de acidentes nas estradas do Amazonas. Só nos primeiros meses do ano foram 5 vítimas fatais. A ALEAN foi sede de um debate sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, uma média de 110 pessoas morre por dia nas estradas federais do Brasil. São aproximadamente 40 mil vítimas fatais por ano. As causas dos acidentes são diversas. Um acidente ele não ocorre em decorrência de uma única causa. Normalmente são várias causas combinadas, mas é possível, é previsível, é possível
corrigir muitas delas. O Amazonas possui 5 rodovias federais. O fluxo de veículos no estado é considerado pequeno em relação às estradas de outras regiões. Ainda assim, o número de acidentes é considerado alto pela Polícia Rodoviária Federal. Só nos 4 primeiros meses deste ano foram registradas 37 ocorrências. 5 pessoas morreram. A redução de mortes em acidentes de trânsito também já virou pauta da ONU. Aqui no Brasil, a PRF tenta mudar essa realidade percorrendo cada estado brasileiro. A intenção é discutir o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. No Amazonas, o debate ocorreu na Assembleia Legislativa. Os órgãos de trânsito, transporte, justiça, saúde, educação, estamos todos reunidos em audiência pública justamente para essa contribuição, buscar da sociedade a sua contribuição para poder construir esse plano, para que ele seja execuível e que a gente atinja essa meta, que é ousada, né, de no prazo de 10 anos, reduzir em 50% o número de mortes. Além de contribuir para o aumento de mortalidade no Brasil, os acidentes de trânsito também afetam as finanças do país. O deputado Dr. Gomes lembra que para cada pessoa acidentada, existem as despesas decorrentes dos benefícios de indenização. Quando uma pessoa se acidenta, por exemplo, com uma família num carro, e ali, se for a óbito, o prejuízo é maior. Mas aqueles que ficam mutilados com problemas ortopédicos, rompimentos de ligamentos, tendões, fraturas, etc., vão para depender de um benefício para sobreviver e de modo que onera a nação, onera o país, onera as empresas. Já nas rodovias estaduais, a realidade é diferente. Segundo os órgãos ligados ao trânsito no Amazonas, a implantação de programas de educação ajudam a reduzir o índice de acidentes. É missão do DETRAN, do Departamento Estadual de Trânsito, não só tentar promover a segurança do trânsito, como formar bons condutores para que, em última análise, nós consigamos reduzir esse número de vítimas fatais no trânsito. É interessante frisar que o Manaus Trans ele foi pioneiro dentro de um programa federal que é Vida no Trânsito e foi lançado o Plano Intersetorial de Segurança Viária. Com base nisso, a gente consegue catalogar as principais vias, os principais índices de acidente. Nós já tivemos alguma redução desde 2008, da década de 2008 até 2018, na ordem de 5%. A CEINFRA informou que pretende implementar um plano de ação para melhorar a infraestrutura de todas as rodovias na malha rodoviária do estado. Deputado Serafim Corrêa denuncia em plenário a redução da quantidade de anestesistas por plantão. De acordo com o parlamentar, a medida tem causado o aumento da fila de pessoas que esperam por cirurgias. Em discurso na tribuna, o deputado Serafim Corrêa destacou uma medida do governo do estado que está reduzindo a quantidade de anestesistas por plantão. Na avaliação do parlamentar, a redução causará muitos transtornos à população. Sem o anestesista, é impossível fazer cirurgias e é impossível fazer determinados procedimentos. O resultado natural é que a fila de cirurgias e a fila de procedimentos vai aumentar. O líder do governo na casa, deputado Dermilson Chagas, se pronunciou sobre o assunto e disse que a medida trata-se de uma revisão de contratos, mas que não causará prejuízos aos atendimentos cirúrgicos. Estão diminuindo alguns tipos de plantões, mas não diminuindo a demanda para as cirurgias, tá? Não estão diminuindo a quantidade de cirurgias, não é isso. O que existe são pessoas que não querem perder, né, aquele contrato, porque existia um vício em cima disso, a ausência de muitos que era para dar plantão e não dava plantão, não estava na localidade. Então o governo realmente está revendo algumas situações para fazer justiça, a aplicação do dinheiro. Nós temos um estado que mais investe em saúde e nós queremos reverter tudo isso em qualidade, eficiência e atendimento à população. E uma sessão especial realizada na Assembleia homenageou os atletas de rua do Amazonas. O evento reconheceu a importância do esporte para a saúde e a inclusão social. Pessoas que correm com alegria e são exemplo de superação. Cada corredor tem uma história diferente, mas todos carregam o orgulho da prática do esporte. Na corrida de rua, o importante não é vencer, e sim participar, levando a mensagem da importância de um estilo de vida saudável. Isso é muito bom para nós corredores, porque a princípio nós não temos muito apoio em geral, entendeu? E essa homenagem mostra que a gente significa alguma coisa, entendeu? Porque a corrida hoje em dia é um estilo de vida que está crescendo a cada dia mais. A corrida significa 30% da minha vida agora, do meu tempo.
é uma coisa muito importante porque a gente consegue praticar uma coisa que é saudável, entendeu? E que a gente gosta. E a gente se sente muito honrado por esse reconhecimento da Assembleia Legislativa. E a gente aproveita a divulgar ainda mais as corridas para que as pessoas possam participar. A gente também, além de correr, a gente está focando a qualidade de vida, né? E é uma satisfação muito grande. É uma corrida para nós agora, é uma festa. E todo final de semana a gente está pronto para essa festa. Saúde, família, festa, amigos, negócio, porque no meio desse mundo todo de corredores tem todas as classes, né? Diversas pessoas de diversas profissões. Então é tudo isso, é uma integração geral. A sessão especial que homenageou diversos atletas de rua do Amazonas foi uma proposta do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida. O parlamentar, que também é atleta, defendeu a prática do esporte no estado. Essa turma ela prega a vida saudável, a qualidade de vida. São pessoas que se fantasiam, estão todos os finais de semana nas ruas de Manaus, no interior do estado, levando essa atividade física que é a corrida de rua para melhorarmos a condição de saúde dos nossos amigos, dos nossos irmãos manauaras. Nós temos pessoas cadeirantes que são atletas, nós temos funcionários públicos, professores de educação física, e essa é uma atividade que, se você praticar, você vai frequentar menos hospitais, você vai frequentar menos consultórios médicos, e é isso que nós pregamos: a vida saudável, a qualidade de vida e o reconhecimento da importância dessas pessoas para a sociedade amazonense. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.